nossos pecados, as nossas faltas, e que teu Santo Espírito esteja conosco neste momento, em todo o momento do culto de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Com os irmãos o informativo das missões. E a história de hoje é sobre um garoto, um jovem, que hoje ele tem 22 anos, ele se tornou missionário, mas o testemunho dele começa quando ele tinha 5 anos de idade. Foi a primeira vez que ele foi na igreja, quando ele tinha 5 anos. Ele mora no Uzbequistão, que é um país que pertenceu à União Soviética, então lá eles têm um preconceito com a nossa igreja, eles acham que a nossa igreja é uma seita, que se separou da igreja cristã. E por essa questão, como os pais dele se separaram, quando ele tinha ainda 5 anos, a mãe dele proibiu ele de frequentar a igreja adventista. Então, dos 5 anos até os 17 anos, ele foi proibido pela mãe de frequentar a igreja adventista. Mas, quando ele completou 17 anos, o pai dele chega para ele e diz o seguinte: filho, você já tem 17 anos, está na hora de você estudar a Bíblia, de tomar uma decisão e se batizar. Então, ele acata essa decisão do pai, essa sugestão de estudar a Bíblia. E aos 18 anos, ele se batiza, ele toma a decisão de se batizar. Mas como ele continua morando com a mãe, as desavenças se tornam ainda mais frequentes, porque ele quer buscar a Deus, mas a mãe dele o proíbe de ir até a igreja. Então, a mãe dele acaba se casando com outro homem, e as desavenças continuam cada vez mais. Até que chega uma quinta-feira em que ele decide ir na igreja, só que o padrasto dele proíbe ele de ir à igreja. E nessa desavença, ele é expulso de casa. Então ele passa a morar com a mãe, aliás, com o pai e com a avó. Então, logo depois, no início ele foi uma convivência boa, ele começou a crescer espiritualmente cada vez mais. Ele sentia que Deus estava cada vez mais colocando no coração dele o desejo de pregar o evangelho, o desejo de levar a mensagem adiante. Porém, o pai dele começou a beber. Ele se tornou um alcoólatra. E num sábado, o pai dele pediu ajuda com o trabalho de casa. Como o pai dele trabalhava em casa, ele fazia móveis em casa. Então, o menino claramente se negou, a ajudar o pai no sábado. Ele disse: eu ajudo em qualquer outro dia, menos no sábado. Como o pai dele estava alterado por ser alcoólatra, o pai dele acabou expulsando ele de casa por não ajudar com o trabalho no sábado. Então, a igreja cedeu ali o local para que ele pudesse morar enquanto ele não conseguisse um lugar, não conseguisse um emprego. Ele ficou alguns meses ali na igreja e logo depois a mãe dele o aceitou de volta em casa. As desavenças continuaram cada vez maiores. O garoto continuou buscando a Deus espiritualmente, continuou crescendo. Porém, as desavenças continuavam cada vez mais. Só que chegou um momento em que ele já estava sentindo a necessidade de pregar cada vez mais a palavra. Apesar de tanta desavença, apesar de tanta perturbação, ele sentia que Deus estava colocando no coração dele: filho, tu tem uma casa, tu tem a vida eterna em mim. Se tu perder a tua vida por minha causa, muito mais eu vou te acrescentar. Então ele sentia que Deus estava colocando essa necessidade de pregar a palavra de Deus cada vez mais no coração dele. Então ele começou a dar estudo bíblico. Ele viu que na igreja local onde ele frequentava, estavam frequentando cada vez mais pessoas novas, pessoas que estavam interessadas em estudar a Bíblia. Então ele formou um pequeno grupo que começava a se reunir cada vez mais e
ele movimentava as pessoas e cada vez mais ele se tornou uma pessoa sonhadora em ser um missionário. Então, Deus foi colocando esse desejo no coração dele de ser um missionário, até que o pai dele morreu. O pai dele faleceu. Aqui não diz na história se o pai dele chegou a se arrepender do que fez, mas esperamos que sim. O pai dele era batizado, com certeza, mas nesse meio tempo ele passa a voltar a morar com a avó. Antes ele morava com o pai e com a avó, né? Durante ali um certo período. E aí ele decide então voltar a morar com a avó. Nesse tempo, ele continuou estudando a Bíblia, continuou com o chamado dele, mesmo em tantas perturbações. E ele decide então ir, num certo dia, questionar o pastor a respeito desse desejo dele de ser missionário. Como é que ele fazia para se tornar um pioneiro missionário? E aí, antes dele perguntar ao pastor, ele chegou no pastor, e o pastor, antes do menino abrir a boca, o pastor já perguntou para ele: eu tenho um convite para te fazer. Eu gostaria que tu aceitasse o convite de se tornar um missionário global. Então, ali já foi uma resposta de Deus, daquilo que Deus estava colocando no coração dele, de se tornar um missionário. Então, aqui mostrou um verso de Marcos 10, verso 29 e 30, que fala a respeito das perturbações, das desavenças, que muitas vezes a gente vai perder pessoas importantes para nós. Às vezes, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas, muitas bênçãos que Deus nos dá para pregar o Evangelho, para levar o nome de Cristo adiante. Então, ele nos deixa isso como inspiração hoje. Que, apesar de tudo, Deus ainda continua conosco. Deus, ele nos promete a vida eterna. Deus, ele nos promete cada vez mais, quanto mais nós perdermos, né, a nossa vida por Cristo, mais nós vamos nos aproximar dele e mais perto da vida eterna nós vamos chegar. Amém? Bom dia, obrigado Vinícius pela carta missionária. Bom dia, feliz sábado, muito bom estar aqui na casa do Senhor mais um sábado, né? E hoje se começa mais um trimestre, mais uma lição. Estudaremos a partir de hoje o grande conflito, como tudo começou, a guerra que teve no céu. E sabemos nessa lição, é bom porque eu brinco que a gente já sabe, né? A gente já tem um spoiler do final, que Deus já tem todo o plano da redenção e a gente já sabe como vai terminar, que é com essa vitória. Então, a gente vai discutir, discorrer ao longo desses sábados, como tudo começou, desenrolar e como vai terminar. Convido os professores da Escola Sabatina a se colocarem de pé para a gente fazer a oração. Oremos. Querido e amado Pai, obrigada por esse sábado, meu Pai, mais um sábado de descanso aqui na casa do Senhor. Obrigado porque trouxe todos nós aqui em segurança, meu Pai, para ouvir a sua palavra. Oro especialmente pelos professores da Escola Sabatina, que o Senhor conduza eles, meu Pai, e clamamos pelo seu Espírito Santo para nos dar entendimento e entender sobre esse grande conflito e como tudo vai terminar, meu Pai. Te agradecemos já pelo plano da redenção, porque o Senhor enviou o seu Filho amado por nós, meu Pai, e porque no final já está tudo ganho. A vitória já é sua, meu Pai, já é do bem, já é de Jesus. Que o seu Santo Espírito esteja aqui e nos conduza nesse sábado. Obrigada, que estejamos nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém.
dinâmico aí que nós passamos a cidade de norte a sul, literalmente todos os dias. Né? A esposa trabalha Desafio. no Camar, os filhos estudam no Camar, eu estou no Sarandi e vivemos aqui ao lado do Capa, né? Na Zona Sul. Então, todos os dias há um exercício de movimentação até a gente conseguir uma residência lá. Mas enquanto isso, a gente, onde estiver, a gente está mais do que feliz de compartilhar. A gente viveu mais de 20 anos na Inglaterra, meio e usá-lo no bem do semelhante. A gente ama trabalhar com crianças, você já falou. Temos 2 filhos, já falei. Eles estudam no Camar e a gente ama trabalhar com crianças, estamos fazendo isso no momento. Muito bem. Que maravilha. Bem-vindos, né, Daniel e Cíntia. Muito bom, muito bom. Então, essa lição do trimestre, eu já queria começar já a falar sobre isso. Eu queria pedir para a Cíntia, se possível, fazer uma oração para nós começarmos nosso momento de estudo aqui, tá? Pode fazer uma oração? Querido bom Pai, nós somos muito gratos pelo dia santo de sábado, onde nós possamos pensar na Tua criação, na Tua missão para nós aqui nessa terra. Senhor Jesus, nós pedimos que aquele que inspirou a Bíblia, que aquele que inspirou as escritas da Bíblia, das lições, que ele também esteja aqui conosco, inspirando-nos, que seja nosso mestre, para a gente descobrir mais acerca de Ti, para a gente saber o Deus bom e amoroso e que se importa com a gente. E também ela fala aqui sobre nós estarmos juntos, né? Que bom, né? Que bom nós estarmos juntos. Então, seguimos aqui, daqui a pouquinho mais eu vejo de novo. Então, o trimestre se inicia e a lição, né, Daniel e Cíntia, ele traz um panorama geral, né, sobre o grande conflito. Mas o que é esse tal grande conflito, né? A gente vai falar nesse trimestre sobre, por exemplo, assim, vou fazer uma pergunta para vocês aqui rápida. O que é que, se eu fosse resumir assim, o que tem toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia tem? É Jesus que está ali? Talvez tenha livros que nem falem sobre Jesus. O plano de salvação, a cruz. O que permeia todo da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse? Uhum. Alguém que, embora tenha sido criado, vai contra aquelas ideias do Criador. Uhum. E isso repercutiu, é como uma onda, ou uma pedra. Já viu uma pedra em água? Quando a água é tranquila, né, e a gente atira uma pedrinha na água tranquila, ela cria aquela rodelinha de onda. Sim. Vai, começa lá onde a pedra bateu, onde começou, e depois ela vai abrindo aquele balão em onda. Vai aumentando. Sim. Desde os mais perto até os mais distantes. Influencia todos eles, né? Muito bem, a gente vai ver nesse trimestre, né, como o conflito cósmico, vai ver nesse trimestre a história do mundo, né, a partir do ponto de vista divino, né, como é que Deus enxerga esse conflito, vai ver também sobre a natureza divina, sobre os humanos finitos que somos, a altura e profundidade da cruz, a gente vai falar sobre esse assunto nesse trimestre, a batalha, né, que tem Satanás em destruir Jesus e também em destruir o ser humano, né? Também os principais acontecimentos desse grande conflito, a rebelião, onde nasceu tudo isso, onde nasceu tudo isso e onde veio parar, né?
A questão da coragem de algumas pessoas, nos valdenses, sobre a perseguição, sobre a determinação de reformadores, né, que foram inclusive para martírio, para fogueira e coisa e tal. E por último, depois a gente vai também estar tratando aqui sobre qual é o papel da Igreja Adventista, né, desde que surgiu até os nossos dias. Eu também vou falar um pouco sobre isso nesse trimestre, né? Sobre a proclamação da mensagem ao mundo, sobre o que vai acontecer antes da volta de Jesus, quais são as advertências que vão existir, a ira de Satanás, né, os eventos finais, quem vai triunfar ou não, e depois a questão dos principados e potestades, nessa questão toda, como é que vai ficar, e aí a criação de novos céus e nova terra. Então, a gente vai ver tudo isso nesse trimestre. Muito bem. Nesse primeiro dia, a gente já passou uma semana, né? Já estamos na primeira lição, que tem o título A Guerra por Trás de Todas as Guerras, né? A guerra por trás de todas as guerras. E eu já queria lançar aqui uma pergunta já para a pessoa que está nos assistindo também, quiser responder, pode responder. O que é liberdade? A gente fala muito sobre liberdade de escolha. O que é liberdade para você? O que é liberdade de escolha? Liberdade de escolha. Liberdade é isso, é a capacidade de você poder escolher dentro dos conhecimentos que um tem. E a gente quer sempre escolher aquilo que seja certo. A Bíblia fala que para aquele que sabe o que é certo e não escolhe o certo, para aquele é pecado. Sim. Então, a gente também estava falando que às vezes a liberdade você não é só pensar em você, é pensar nas consequências e no próximo. Essa é uma liberdade, Sim. Escolher o certo e o bem. Agora, muitas vezes em nossa sociedade, em nosso mundo, agora a gente confunde liberdade com libertinagem. Pois então. Então, libertinagem é completamente o oposto. É uma trampa, uma armadilha de Satanás. Sim, um engano. Porque a gente confunde liberdade com libertinagem. E libertinagem é só escolher aquilo que eu quero, que me faz bem. Então, isso já leva ao egoísmo. E Satanás é o implantor do egoísmo. Olha que legal. Então, a gente tem que saber escolher o que é certo diante dos olhos de Deus. Muito legal essa tua visão, né? Muito legal. Eu não sei se quer comentar alguma coisa. Talvez de uma forma simples, porque esse assunto não é um assunto que vai envolver só cristãos adventistas, é um assunto que envolve qualquer tipo de cristão e é um assunto que envolve até aqueles que não são cristãos ou que não acreditam em Deus. Porque o grande conflito, ele existe. Tá? E você, mesmo que não acredite em Deus, você vai conseguir ver a diferença entre o bem e o mal. Né? Então, o grande conflito não precisa ser realmente um cristão para entender e aceitar o conceito do conflito. Né? Porque sempre tem um que ganha e um que perde, o que ganha e o que não ganha. Né? Então, isso está por trás. Agora, nós conversando acerca de liberdade, um conceito simples talvez de liberdade seria eu ter a capacidade de eu escolher e fazer aquilo que eu queira. Tá? Eu aqui, Daniel, só para contribuir aqui, eu peguei lá consultei lá rapidinho, conjunto de direitos reconhecidos de um cidadão de exercer a sua vontade, observados os limites dos outros. Também, como tu falou, Cíntia, capacidade de agir por si próprio, autonomia, né? E também condição daquele que é livre. E aí fala aqui uma coisa assim que eu quis anotar aqui, que é essencial para a criatividade, para a inovação, para a diversidade. E eu complementaria da minha própria visão assim, que liberdade não é fazer o que eu desejo, o que eu gosto, né? Como tu falou, não é. É fazer o que deve ser feito dentro do que a gente entende que é o certo, dentro do que a gente vê que é o certo. Porque, às vezes, eu não gosto de fazer certa coisa e tenho que fazer. Né? Porque, né? Agora, se eu faço tudo que eu gosto, que eu quero, aí eu estou me tornando escravo de quem? De mim mesmo. Né? Então, isso mesmo, tu trouxe um ponto muito legal de visão de liberdade. Muito bem, o texto para memorizar, que nos diz aí o verso para memorizar de hoje? O Apocalipse 12, 7 e 8. Ok, Apocalipse 12, versos 7 e 8 diz assim: E houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram.
nem mais o seu lugar se achou nos céus. Muito bem. Tem duas palavras repetidas aí, aliás, um verbo repetido, né? Batalhavam, lutavam, né? Várias vezes fala isso aí, 2 vezes pelo menos. O que vocês querem trazer sobre isso aí, já para largar aqui? Primeiramente, eu gostaria de ressaltar o tema do grande conflito. Quão importante é para nós e para o mundo inteiro entender onde começou o que o grande conflito e onde começou o mal. Porque se o mundo não entende o grande conflito, é como quando uma pessoa, quando duas pessoas estão a conversar e chega uma terceira pessoa e pega a metade da conversa e tipo, às vezes o meu esposo e eu, a gente está conversando de uma situação e meu filho chega. O que, pai? Quem que matou a quem? Como é que foi? Sabe? O grande conflito é mais ou menos assim, se a gente não sabe a origem, as pessoas ficam confundidas e acusam a quem de mal, de maldoso, a Deus. Se Deus é tão bom, por que sabe? Parece uma história a meia contada, sabe? A meias. E às vezes a gente clarifica ao nosso filho, não, filho, não é assim. Às vezes não. Filho, aquele a conversa de adultos. Mas meu história, a gente tem que saber a origem. O grande conflito é muito importante que nós, como cristãos, continuemos com a ciência, onde originou e também o mundo inteiro. A pergunta que tu está respondendo aqui é por que o mundo é tão mal? Por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? E essas perguntas todas, a gente fica, às vezes, prisioneiro se a gente não tiver essa visão da origem das coisas, né? E aí, eu não sei se eu posso afirmar isso aqui, ó, que esse grande conflito, ele tem como principais oponentes Cristo de um lado e Satanás do outro. Posso dizer isso? Ele tem, o local de batalha é o universo, né? E aí não é um universo físico, o universo aqui é espiritual, né? O motivo da batalha aqui, a gente vai talvez discorrer essa semana um pouquinho mais, mas é que Satanás queria a igualdade com a divindade, queria ser Deus, né? Queria ser igual ao divino ou até superior. E o epicentro, ou aonde que isso está se enrolando mais agora, é aqui conosco, nesse planeta Terra. Posso dizer isso? Eu acho que sim. Eu queria acrescentar na parte, quando a gente fala batalha, na cabeça do ser humano, quando a gente fala em guerra, a gente vê o que a gente vê lá fora. E que estão várias acontecendo neste momento, enquanto a gente está falando aqui. Mas na batalha, em grego, polemos, ou polemos, não sei qual é a pronúncia certa, mas o significado até vai além. Não é só briga, guerra, mas é discussão, polêmica, desentendimento, polêmica. Então, houve alguém lá atrás que criou tudo isso e gerou a dúvida. Então, aí depois começou tudo, não é? Mas ele não se confortou somente com o criar. Ele se enraizou, cresceu nesse sentimento. E é interessante notar que é por isso que eu digo que não só cristãos vão se envolver nessa lição desse trimestre. Porque não necessita acreditar em Deus para entender isso. Olha, por exemplo, hoje em dia nós vemos que a maioria das guerras que nós vemos hoje em dia acontecem porque as pessoas querem poder. É a ganância, né? E são atributos do caráter do inimigo que nós vemos aqui, de Deus. Por querer ser como Deus. Ele não estava feliz com o que ele era. Ele era o anjo mais poderoso, era o mais bonito, era o mais inteligente, estava ao lado de Deus servindo com Jesus e não chegou. Entendeu? A ganância gera isso. A ganância do time que não se conforma com a derrota gera briga. Né? O problema político, a não aceitação do outro que está lá, gera isso. Tá, mas olha só, agora eu vou complicar um pouquinho vocês, porque a gente aqui tá aqui para um povo que a gente não sabe quem é que está lá, então a gente vai ter que... Olha só, gente, Deus, Criador de todas as coisas, não é muitas vezes infinitamente mais poderoso do que Satanás, que é uma criatura? Como é que acontece? Como é que ele aceita guerrear contra uma criatura? Entendeu? Sabe, a gente precisa explicar para as pessoas por que Deus ele aceita guerrear ou aceita essa batalha não de um jeito que não é pelo poder dele. Se fosse pelo poder dele, já estava acabado tudo, né? Então, como é que é o jeito de Deus lidar com isso? Essa
Deixa que eu respondo. São perguntas bem interessantes. Mas a Bíblia fala que Deus é um Deus de amor. A gente acredita nisso. Esse é o ponto. E como é um Deus de amor, o amor dá aquela liberdade de escolha. É o princípio. Tá? Então, se Deus agisse de maneira que às vezes a gente queria que ele agisse, por que ele não exterminou Satanás? Já não seria um Deus de amor. Sim. Seria um Deus de poder, já não mais amor, mas ele tem poder também. E uma escritora que eu gosto muito, ela fala que só o amor desperta amor. Esse é o ponto, sabe? E de novo, vou recalcar a importância de saber a origem do grande conflito. E a gente entender o grande conflito, aqui está falando na lição, que a gente consegue olhar o mundo pelas lentes do amor divino. E só entendendo o grande conflito e tendo a Cristo, tu consegue enxergar o mundo com o amor divino que Deus tem para nós. Às vezes, a gente escuta de um mal. Outro dia, meu marido estava me contando de um esposo que é drogado, que bate na esposa, bate no filho. E o ser humano pensa assim, é melhor que esse homem viva longe da família. Ser humano, pecador. Sim, mas o grande conflito, entender o grande conflito e o amor de Cristo nos faz enxergar aquele ser humano com amor e com compaixão. Aí você pensa assim, se o Espírito Santo trabalha em nós, a gente pensa assim, esse homem tem que conhecer de Jesus. Para ele mudar, ele ser feliz e fazer feliz a sua família. Mas quando a gente olha desde a lente do ser humano, separa, mas o olhar de Deus é diferente. Tinha mais um aspecto, além dessa parte que a Cíntia abordou, que é a parte de Deus, seria outra. E se eu fosse um anjo e estivesse lá? E aí eu visse que Deus, de repente, chegava lá, aqui, Lúcifer, você não está do jeito que eu acho que você tinha que estar, acabou Lúcifer. Aí quando Deus falasse para mim, Daniel, eu quero que você leve uma mensagem. Sim, eu já vou levar. Por quê? Porque se eu penso que se eu desobedeço, ele vai fazer a mesma coisa comigo. Sim. Então o amor, ele é assim, ele tem esses riscos bem grandes, não é? Mas se ele tivesse executado Lúcifer naquele momento, duas coisas teriam acontecido. A adoração de todos os anjos seria por medo, e outra nunca se veria o real caráter daquele que acabou de morrer. E agora nós estamos aqui. Nós, infelizmente, estamos sofrendo, mas nós estamos vendo qual é o seu caráter. No dia da cruz acabou isso tudo, já lá atrás, não é? Mas a gente já sabe qual é o caráter dele. Muito bem. Então, olha que legal, eles trouxeram aqui para a gente a questão de não é pela violência que se corrige uma violência. E Deus, ele corrige aquela coisa ruim através de um ato de amor. Então, o ato de amor, o caráter amoroso dele é que ele vai, então, mostrar com mais tempo aí qual é o resultado final que leva essa rebelião, né? Muito bem, aqui a Maria Oliveira, ela diz que a liberdade, do ponto de vista dela, é a escolha que ela faz, mas tem que ter responsabilidade. Então, olha só que legal, a gente não falou sobre isso, mas ela trouxe aqui a questão de que a gente tem que ter liberdade. A gente tem liberdade, sim, ok, mas a gente também tem responsabilidade, né? Então, aqui, bom dia para a Pretonilda, bom dia para o Fábio Batista, para a Maria Inês também. Bom dia para vocês todos aí. Muito bem, continuando aqui. A guerra no céu, gente. A guerra no céu, aí vem aqui a questão, aprofundando um pouquinho já ali no verso 9, talvez um pouquinho mais, de Apocalipse 12, sobre a guerra no céu, os seres celestes, que também tinham o poder de escolha, né? Eles também tinham o poder de escolha lá no céu, né? E aí, porém, Lúcifer escolheu se rebelar. E não só escolheu se rebelar, mas como contaminar também o restante, outros anjos lá, né? E aí, aqui que a gente já falou agora há pouco, Deus podia ter destruído eles lá direto, só que não o fez, né? Não fez dessa forma, né? Então, aí vem toda a questão de como Deus resolve tratar, né? Só que aí vem Isaías ali para nós também falando sobre, aliás, desculpa, Ezequiel, falando sobre que ele desejou adoração, né? Que pertencia apenas ao Criador. E também Isaías também fala um pouco sobre isso. Então, o que vocês comentam agora, especificando um pouquinho sobre essa liberdade de escolha de Lúcifer e dos anjos celestiais, que moravam num lugar perfeito, num lugar que também estava lá no paraíso,
E desse jeito eles podiam viver a eternidade com todos os mundos, só que eles escolheram um outro caminho. Nós não somos robôs, tá? Deus não criou máquinas automáticas e com programas de software que fossem fazer aquilo que ele quisesse. E essa é uma das coisas que o amor tem que é diferente, não é? E é interessante notar que na lição dessa semana também aborda, nós somos feitos à imagem de Deus, com a capacidade de raciocinar, pensar e tomar decisões, né? E é interessante ver que, por exemplo, nós falamos, a esposa estava falando acerca da pessoa drogada. Existem coisas nesse mundo que fisicamente nos tiram a capacidade de nos fazer diferentes dos outros seres animais criados por Deus. Seres e animais criados por Deus, nós seres vivos. Então, o álcool, as drogas, e esses tiram a capacidade de nós de pensar, de raciocinar, de sermos iguais à imagem e semelhança de Deus. Então, aqui Lúcifer teve isso. Ele não era um robô. Mesmo que ele fosse um anjo que tivesse sido dado a ele o maior poder no céu, porque ele era um anjo regente, no sentido de tomar conta dos outros, do coral. Né? Ele tinha uma capacidade de poder que ainda tem hoje, se vê em Apocalipse, fala sobre isso, que ele é capaz de fazer descer fogo do céu. Né? Então Deus ainda não tirou o poder que ele deu no início. Limitou, mas não tirou. Porque ele tem que realmente mostrar o seu caráter. Agora, aqui nesse momento, ele teve essa escolha. E ele escolheu desafiar, defrontar o que Deus é. Mas eu penso que ele não fez porque ele achava que podia fazer melhor. Eu penso que ele fez pelo egoísmo. Sim. Ele queria estar, a Bíblia, claro, ela fala sobre isso, que ele queria estar no lugar de Deus, no seu trono. Aqui fala sobre inveja, né? Em Isaías fala sobre inveja, né? Sim, eu acredito que, assim, o oposto do amor, a gente fala que é o ódio. Mas o oposto do amor é o orgulho. Orgulho. É orgulho. Porque a Bíblia nos relata em Ezequiel, em Isaías, que Lúcifer, porque uma das perguntas é, se Deus é um Deus de amor, por que ele criou Lúcifer? Né? Que é o diabo, que é o mal. Ele não criou o mal. A Bíblia nos relata que Lúcifer esse era o nome dele, era uma estrela. Estrela da manhã. Estrela da manhã. Imagina uma estrela da manhã. Mas depois a Bíblia nos continua a relatar que essa estrela da manhã, no verso 13 do Isaías, 14, 13, fala que assim, ele falou, eu subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia. Sim. Isso é orgulho. Sim. Então a gente está vendo aqui, para tomar cuidado, a história nos ensina... A presunção e a soberba, né? A história nos ensina que, pela Bíblia, para nós, tomar muito cuidado com o orgulho. Eu acho que é um dos principais... se eu não me engano, Deus diz que é um dos principais pecados onde é mais difícil resgatar uma pessoa quando ela está com orgulho dominada em si, né? É onde é mais difícil. Tanto que Lúcifer não se conseguiu reverter, né? É interessante que Martim Lutero... Mas assim, nós temos orgulho, eu, você e ele. Todos. Então, Martim Lutero ia caminhando para o concílio dele, para ser julgado. E ele falou assim, eu tenho mais medo do Papa que está dentro do meu coração que de todos os papas e os cardeais. E esse Papa que está dentro do meu coração é eu. Egoísmo, é orgulho. É isso aí. A gente tem que tomar cuidado com isso. Olha só, gente, mas assim, Deus, ele dá a chance, ele tenta resgatar a gente, ele tentou resgatar Lúcifer, ele tentou resgatar os anjos do céu, mas as pessoas, os anjos escolheram. E ele não podia deixar o céu ficar daquele jeito. Ele teve que tomar uma decisão. E aí o que aconteceu? Esses rebeldes foram expulsos do céu e não puderam mais estar lá, para que o céu voltasse à harmonia com quem quisesse realmente continuar daquele jeito. Então, isso Deus teve que fazer. Então, a rebelião no céu, ela teve que ter um fim. E aí o que aconteceu? Aconteceu que esse engano, né, ele continuou. Só que a questão aqui do orgulho volta na segunda-feira para a gente, né? Que Satanás ele amadureceu ainda mais esse orgulho. Uma pessoa que a gente fala que é orgulhosa, né? Tu é orgulhosa, parece que aquela não sou. Mas aí
daqui a um pouco ela parece que cresce ainda mais. Então, se a gente dá um elogio para aquela pessoa, então aí sim, ela... eu sou mesmo, eu sou bom mesmo, sabe? Parece que aquilo ali vira... E aí, quando isso começa a dominar a mente da pessoa, ela já começa a enxergar os outros com olho, com vistas de cima, já começa a ter outro comportamento, e aí parece que muda todo o cenário, ela já não ouve, né, mais as pessoas. Então, quais são essas características de um orgulhoso que Satanás se demonstrou que ter, né? Amadureceu e tornou a rebelião declarada, e depois acusou Deus de ser injusto, de ser desleal, contaminou lá os anjos e tudo mais, né? Com dúvidas e acusações diversas, né? Aqui vem Apocalipse 12, 12:4, né? E depois lá embaixo aí vem algumas outras questões sobre liberdade de escolha. Tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, fala no capítulo 12, no início já do versículo 2, que foi precipitado. Naquela parte, é interessante notar que Apocalipse chama Satanás, ou Lúcifer, agora já tem 2 nomes diferentes. Sim. Ele já não é mais Lúcifer. Ele já perdeu a categoria de ser o anjo de luz. Sim. E já foram dados 2 nomes aqui. Ele foi chamado o dragão e a serpente. Sim. E é interessante, por que 2 nomes? Por que não 1? Porque dragão é a intenção real que está por trás dele desde o princípio, era destruir. O dragão não vem para fazer carinho, para ser amigo. O dragão vem para destruir aquilo que estiver à sua frente. E a serpente é outra característica do seu caráter. É enganar. E nós vemos aqui que ele foi expulso porque ele não voltou atrás nessa sua característica de ter, no fundo, a intenção de destruir os outros e de enganar os outros. E agora nós estamos aqui passando por uma parte da lição que fala que ele conseguiu enganar até 1/3 dos anjos do céu. Sim. E é interessante ver que os anjos, eles não podem nem ser comparados a mim. Eu sou um pecador. Eles eram puros, perfeitos. Eles conseguiam ver Deus na sua plenitude espiritual, que nós não temos essa plenitude hoje em dia. E mesmo assim, aí vem a parte dele como serpente. Ele é astuto, enganou, trouxe eles com uma meia-verdade, que é uma mentira, e trouxe eles a chegar a um ponto. Assim que eles alimentaram aquele ponto dentro deles, cresceu deles as mesmas características de que Satanás. E se tornaram um. Né? Agora eles têm um líder. Eles têm um líder que tem essas características e já tem 1/3 dos anjos que seguem a mesma ideia. A lição também ressalta na segunda-feira, mas a pergunta foi uma guerra de pensamentos ou física? Sim. Mas é interessante que quando uma guerra começa aqui no nosso planeta Terra, sempre vai começar detrás desses pensamentos. De um presidente, de um líder que tem uns pensamentos diferentes que não concorda com o outro. Então a guerra sempre primeiro acontece no nosso pensamento, na nossa cabeça. É por isso que Paulo fala em Romanos 12:2 que não os conformeis às coisas desse mundo, mas sejais transformados pela renovação de seu pensamento, para que vocês consigam enxergar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. Então, a guerra sempre vai começar em nossa mente. Aqui o autor fala, então, o mais importante não é realmente saber se foi física, se foi mental, mas tudo começa pela mente. Mas de quem seria a voz que ouviram? De quem que é a voz que a gente ouve? Pois então, eu até diria, né, Daniel, que a gente tem algumas vozes que a gente precisa separar. Vamos imaginar, tem a primeira voz, talvez seja a voz, a minha própria voz, né? Eu falando. Depois eu tenho a voz do Espírito Santo, eu tenho a voz do inimigo de Deus, eu tenho a voz dos outros à minha volta, né? E talvez eu ainda tenha uma terceira voz, que é uma voz que é aquela que o Espírito usa, não é bem uma voz, mas é um efeito do meu corpo, talvez, né? Eu digo por mim isso, né? Que quando eu vou tomar uma decisão e às vezes a decisão não é boa, me dá um frio no meu fígado, assim, que parece que ops, alerta, não vai por esse caminho, sabe? Então, parece que a gente tem vozes assim que a gente precisa dar ouvido. E a voz do Espírito Santo parece que ela é mais baixinha. Parece que a voz que vem do mal, às vezes, é mais alta, né? Dependendo de como a gente esteja no momento, né? Mas, olha só, como é que o conflito veio para a Terra? Como é que aconteceu na Terra o conflito? Pois é, agora veio para nós, né? Começou lá em cima, a Bíblia fala que ele foi expulso, mas o expulso no sentido ele foi tirado, né? Jesus fala várias vezes, né, que aonde há luz, as trevas não podem habitar.
Né? E dá um exemplo bem simples, quando tem um ambiente escuro, se de repente a gente traz uma luz, naquela altura uma lamparina, né? Trazia uma luz, e a luz, assim que a luz chega, as trevas se vão. Sim. Então agora vem para aqui, para a terra, e também chega a nossa parte. Não é? A gente não sabe onde é que Satanás foi vaguear depois que foi expulso do céu. Provavelmente ele andou nos outros países, nos outros reinos criados por Deus, fazendo as suas ideologias, tentando propagá-las. E não deu certo, né? Não deu. E aí, infelizmente, veio aqui, em que Adão e Eva tiveram o mesmo teste que nós. Deus plantou uma árvore do jardim, chamou ela de árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse que dessa árvore vocês não podem comer, e aí eles foram lá e comeram da árvore. E tem muita gente que perde tempo até saber qual é o fruto. Isso não interessa. É. Até porque a gente sabe que esse fruto era bom. Porque Deus, quando terminou a criação, ele disse que tudo era bom. O fato foi obedecer. Ele colocou lá uma árvore bonita, com fruto bom, e disse, olha, eu só quero é que vocês não comam dessa. E é o que ele faz comigo todo dia. Em formas diferentes na vida, é o que ele faz comigo. Daniel, eu quero que você faça desse jeito. Eu quero que você caminhe desse jeito. Eu quero que você me obedeça desse jeito. Mas e como é que eu vou saber o jeito? Exato. Na Bíblia. É. Não é? E aí aqui abriu-se uma porta, né? Uma porta que Deus não queria que fosse aberta, que era a porta do pecado, do sofrimento, da aflição, da doença, da morte, né? Muito bem, aí avançando um pouquinho ali, que a gente já está o tempo avançado, a questão aqui de o amor encontra um caminho, né? O amor encontra, como é que essa história que vem, trazendo aqui algumas passagens de Hebreus, de Gálatas, aqui onde Paulo fala para nós um pouquinho sobre o amor encontra caminho. Aqui a gente está falando da cruz, né? Então, como é que a gente vai introduzir esse assunto? Mas é interessante que a gente, por exemplo, se a gente deixa a lição aqui, ok, Satanás e seus anjos foram expulsos, encontraram uma habitação que foi a terra. Mas que injusto. Deus deixou os anjos nessa terra e agora? Olha a Bíblia que fala para nós. Romanos 5,19, certo? Satanás entrou logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Até aí a gente está perdido. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então a gente não tem desculpa para falar Deus é um Deus mau. Ele mesmo manda Jesus para mostrar-nos como é o caminho aqui, um mundo de pecado, para a gente viver sem pecado. Então Deus disse, se você comer do fruto, você morrerá. Sim. Aí, agora ele dá uma outra solução que ele não fez a gente morrer necessariamente, Não. mas ele manda o seu filho para então morrer no nosso lugar, pagar o nosso preço de morte, e aí nos resgatar. Ele nos comprou agora. É isso? O amor encontra um jeito, fala a lição, não é? E os brasileiros têm uma maneira de falar assim, se um quer, encontra um jeito. Encontra um jeito. Se tu quer, tu encontra um Tu jeito. encontra um jeito de fazer. Se tu não quer, tu arranja uma desculpa. Deus encontrou um Viu jeito. só? Você pra quer, nos- você arranja um jeito. Se você quer seguir ao Senhor, busca Ele. Agora, se você não quer, você arranja uma desculpa, você arranja um motivo para não buscar, e aí se acomoda, e aí vai se afundando até talvez chegar ao fundo do poço, né? Muito bem, avançando um pouquinho, ainda mais, o que mais aqui que nós temos? Haverá um triunfo, né? Haverá um momento, então, que os principais potestades vão ser acabados. Mas aí vem a questão de nós, Jesus agora, ele ressuscitou, ele está lá no céu, nós estamos aqui na terra, né? E aqui diz a lição que ele é nosso sumo sacerdote, né? Nosso sumo sacerdote. Nós somos libertos, né? Porque ele nos comprou, e ele agora intercede por nós, é isso? É interessante notar que a vitória foi na cruz, tá? A Bíblia aponta isso de uma forma bem clara. A lição, nós estamos abordando o assunto assim correndo, porque esse assunto é um assunto que se demorava A gente vai demorar muito tempo. A gente o trimestre inteiro para a gente só está introduzindo hoje rapidamente, né? Então aqui nós vamos ver que Jesus venceu na cruz. Graças a Deus ele venceu na cruz. E ali Satanás teve a sua chance selada, acabou. Mas o papel que Jesus faz hoje também é no santuário mostrado várias vezes pelo sumo sacerdote. O que é que o sumo sacerdote fazia? Uma vez por ano ele ia lá e fazia a expiação toda da nação. Esse dia seria o julgamento geral no final dos tempos. E agora ele, como sumo sacerdote, cada vez que o Daniel peca aqui embaixo na terra, ele apresenta-me perante o Pai e diz assim, Pai,
eu morri pelo Daniel. O meu sangue foi vertido pelo Daniel. E eu sou perdoado, eu sou justificado no sangue de Cristo. Graças a eu acreditar na sua morte e aceitá-la como única expiação do meu pecado, ele me vai perdoar o pecado. Ou ele vai passar por cima assim como assim, olha, faz de conta que ele não fez. Mas eu fiz. Eu nunca vou para o céu por meu mérito. Eu vou pelos méritos de Cristo. E vale falar também, né, Daniel, que Jesus não tinha pecado, por isso a morte não pôde segurar ele, né? Então, e aí ele ressuscita e aí ele se torna nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós lá junto ao Pai. Só gostaria de fazer uma pequena ilustração. Essa semana, no Camar, a gente tive visitas de advisors, que a gente chama, que eles controlam como o bilíngue, porque são aulas dinâmicas que você só fala inglês com crianças no Brasil. Só inglês mesmo, a aula toda. Então, eles vêm a controlar a aula, a supervisar o que está indo bem, o que não está indo bem. No final, eles dão um conselho, assim, e às vezes você vai escutando o advisor e te fala umas coisas que você olha para ele, gente, não vai dar jeito de fazer assim na dinâmica da sala de aula. Aí a gente se pergunta assim, será que ela já foi professora alguma vez? E Jesus nos fala assim para nós, tu consegue vencer o pecado. Mas a gente consegue enxergar o Jesus e pensar, ele esteve nessa terra. Ele passou as tentações que a gente passa, a dor que a gente passa. Ele esteve aqui e ele tem o direito, o poder, o tudo para nos falar. A gente consegue, porque ele, como falei, ele foi professor. Ele viveu aqui nessa terra. E ainda mais a Bíblia nos fala em 7:25 em Hebreus, que ele salva definitivamente. Ele é intercessor de sempre, ela intercedendo constantemente por nós. Se a Bíblia fala, é para eu acreditar e viver dessa maneira. Muito bem. A morte de Cristo mostrou a imutabilidade da lei, a derrota de Satanás e a extinção do mal que virá. Muito bem. Alguma consideração final? 10 segundos, cada um, sobre a lição? Jesus venceu. Nós temos esperança porque ele venceu. Se ele fosse um Deus que não tivesse vencido, eu não teria esperança. William Miller, ele acreditava no deísmo. Acreditava que esse mundo foi criado por Deus, mas que fomos deixados para a sorte. Mas na vida dele ele descobriu que isso não era assim. E a gente vê com a cruz que a gente não foi deixado por Deus. Ele ainda tem o controle dessa terra. Ele vai ter até que ele volte. Ele tem o controle de nós e dessa terra. Tem controle e está nos mantendo. Ora para nós então, para nós encerrarmos. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado mais uma vez pelo estudo das tuas sagradas palavras, Senhor. Amém, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo sobre cada um de nós que estamos aqui, os que estão em casa, Amém, o teu povo Senhor. na face da terra, e faz-nos crescer espiritualmente, Amém. em caráter, espírito e verdade, assim como Jesus, e que nós possamos realmente viver aquilo que estudamos. Amém, Senhor. E que se passem a ações aquilo que nós lemos e escutamos. Te agradecemos por esse momento e te pedimos que continues com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Com Jesus, tu é vencedor nesse grande conflito, tá? Então, esteja com a gente nesse trimestre, compre sua lição, adquire aí e estuda com a gente, tá? Bom, feliz sábado para vocês aí. Eu gosto muito de vocês são dinâmicos, vocês trazem testemunhos, só que, claro, isso aqui é um assunto tão vasto que a gente acaba tendo que falar muito por alto, então não é uma pena. A visitação aos enfermos e seus acompanhantes também é uma oportunidade para alcançarmos pessoas para conhecerem mais acerca da Bíblia Sagrada. Porque no contexto hospitalar, o enfermo, o seu acompanhante, são pessoas sensíveis a uma oração, uma visita, uma palavra amiga e também, por que não, a um convite para estudar a Bíblia. Na sua igreja, na sua comunidade, se organize para então montar equipes ou duplas para visitações em hospitais, em postos de saúde, levando literaturas, orações e também convites para o estudo da Bíblia. Deus fará grandes maravilhas se assim você e eu nos colocarmos à sua disposição. Que Deus te abençoe. Bom dia, feliz sábado. Oremos então agora nesse final de lição.
Pessoal, não mexa nos microfones, tá? Não aperta botão nenhum, tá tudo ligado, tá bom? Adorei as coisas. Segurança, A gente tava Tá bem geração 48. A gente tava sem aquelas fitas, não dá, a gente confunde os. coração aberto, quem tiver para te receber também, meu Pai. Seu Santo Espírito esteja aqui conosco, abençoe esse sábado. Música especial. Essa música